Boa tarde a todos, a todas, a todes, ou a todes, né, na nossa pronúncia. Bem-vindos à terceira National Teach Portuguese Week, a terceira semana de ensino de português. Meu nome é Renato Alvim, eu sou o representante de português para AATSP, American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, e estou aqui continuando a tradição que a nossa querida Raquel Mamia, que é a nossa presidente da AATSP, eu gostaria de passar a palavra para a Raquel. Ela começou a tradição, né, e eu estou aqui, né, no encalço dela, levando adiante, mas eu queria passar, então, a palavra para a Raquel para abrir oficialmente a semana, e aí a gente faz uma apresentação rápida dos participantes. Raquel. Bem rápido. Obrigada, Renato. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todas e todes, para comemorar esse terceiro ano da National Teach Portuguese Week, né, da Semana Nacional do Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa, que a gente iniciou no ano 2020, né, virtualmente. E, né, a gente continua para celebrar nossa língua e também as culturas da lusofonia. Então, fico super feliz de ter a presença e a participação de vocês. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Raquel. É um prazer ter você aqui também. Você que é sempre uma batalhadora, né, com a gente da língua portuguesa, assim como não tantas pessoas aqui que trabalham com a língua portuguesa, com a cultura, com as culturas de língua portuguesa, não é? E hoje, como o primeiro dia da semana das apresentações, eu coloquei já aqui no chat o link, bem no início, eu vou colocar outra vez, da página da AATSP, em que vocês têm a descrição de hoje e também de amanhã e de quinta-feira, e depois eu dou os detalhes ao final, quando a gente vai continuar, então, com as apresentações, né? Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a Cláudia Lira, que é uma PhD student e também, né, trabalha com a Brapa em San Diego, Califórnia. E temos a Ninfa Parreiras, que também é uma professora do Centro Educacional Anísio Teixeira, de SEAT, no Rio de Janeiro. E a Vânia Castro, que é uma senior lecturer, que é uma professora na Indiana University, em Bloomington, e vão dar para a gente o prazer das suas palavras em relação ao trabalho da língua portuguesa e as artes, né? A gente vai começar, então, com a Cláudia. Cláudia, se você, por favor, quiser acrescentar informações a respeito da sua formação, do seu trabalho, fique à vontade. E 15 minutos, tá bom? Tudo bem. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Cláudia Lira, é um prazer enorme estar aqui. Eu trabalho com o português e a cultura brasileira há muitos anos e tudo começou rapidamente conectado à psicologia, porque a arte e a língua, né, o idioma português sempre me trouxeram muito bem-estar no Brasil. E como formada em psicologia, eu comecei a associar as duas artes, as duas áreas de trabalho. E aí me formei como professora de inglês no Brasil primeiro. E aí, chegando nos Estados Unidos, eu, através da capoeira, que fiz capoeira por muitos anos, eu comecei através assim, de demanda mesmo, ensinar o português e a arte da capoeira, e desenvolvi uma paixão muito grande de ensinar português, e daí consegui ingressar num mestrado aqui em educação bilíngue em San Diego, e depois eu entrei num programa de PhD em linguística, que é na Federal de Santa Catarina, à distância.
Então, com isso tudo, é um prazer enorme assim, poder dividir um pouco dessa experiência de arte, linguagem e bem-estar, que é o foco do meu trabalho. Eu acredito que o bem-estar é uma porta muito, assim, uma ferramenta, uma porta muito boa para quem está aprendendo qualquer coisa. Do bem-estar, né, nos faz estar presente com tudo, mente, coração, fisicamente, e isso é o que me fez desenvolver esse projeto cultural e também linguístico com o português e o Brasil. E aí, o que eu preparei para dividir hoje, nesse tempo que a gente vai ter um pouquinho limitado, mas vai dar para fazer alguma coisa? É, primeiramente, assim, que através, né, o Renato me convidou para participar, para falar um pouco da música no aprendizado do português como língua estrangeira e também língua de herança. E, e aí, assim, eu fiquei, né, muito feliz, muito honrada, então eu preparei uma aula rápida, assim, para dar como um exemplo do meu trabalho. E, e esse trabalho, essa aula, esse plano de aula, eu vou dividir com vocês, é do programa Brapa, que é um programa de língua portuguesa e cultura voltada mais para o Brasil, porque é uma escolinha que eu abri aqui em San Diego. E daí eu dou aula para adultos e para crianças. E eu também trabalho com o School District aqui em San Diego, desenvolvendo programas de cultura dentro das escolas. Mas no Brapa mesmo tem a parte dos adultos e a parte das crianças, né? Então, é o português como língua estrangeira e também depois o outro projeto é como língua de herança. E essa aula que eu preparei é eu costumo apresentar para os meus alunos adultos interessados no português como língua estrangeira. E o que eles me dizem? A primeira coisa, por que você quer aprender português? Ah, porque eu adoro a cultura, eu adoro a música, eu estou tentando aprender violão, ou cantar, ou adoro Elis Regina, sempre tem alguma coisa assim. E aí eu desenvolvi, né, uma parte da aula de português através da música. E essa é uma unidade que eu tenho, que na verdade é uma unidade dividida em 4 ou 5 aulas, porque eu não consigo simplesmente apresentar uma letra, uma música e cantar e pronto. Eu trago, né, a parte histórica, a curiosidade, as imagens da letra da música, né? Não são só palavras, as palavras têm uma mensagem e tem uma imagem e tem muita coisa atrás das palavras eu tento aprender, apresentar isso para os alunos. Deixa eu dividir a minha tela aqui, deixa eu ver se eu consigo achar desktop aqui. Vamos ver se dá para vocês verem. Dá para ver? Dá. Tá, então, primeiramente, né, a aula chama Brasil Pandeiro, e aí, assim, antes de falar qualquer coisa sobre a letra da música, sobre o que é Brasil Pandeiro, eu sempre apresento, assim, as imagens do que tem na letra da música. Que eu acredito que essas imagens começam já a criar uma certa curiosidade no aluno e uma abertura de querer saber o que é, né, antes de cantar. Então, a gente tem aqui, né, eu ponho aqui as 5 regiões do Brasil. Isso também é um nível de português já intermediário 2, 3, tá? Então, assim, eles vão falar 5 regiões. Ah, é verdade, tem a região sudeste, tá bem aqui. Aí eu mostro, né, os estados da região sudeste. Aí o nosso costume, né, da batucada que vai aparecer na música, o pandeiro, o que é o pandeiro. Aí essas imagens, né, da religião afro-brasileira e a religião católica, aí eu falo um pouco do sincretismo, aí eu falo um pouco do estado da Bahia, falo de Salvador, né, primeira capital do Brasil, e aí eu vou falando, assim, um pouco das questões históricas, né. Aí o Rio de Janeiro, as pessoas no sol, na praia, o Abará, o Morro do Vintém, que é um lugar. Essa imagem gera muita curiosidade, né? O Tio Sam, o que é o Tio Sam e tal.
e o acarajé e as dançarinas, né, as passistas, né, do samba. E aí, nisso, assim, eu gosto de gerar uma discussão. Às vezes, eu já coloco a música e se eles entenderem um pouco da letra e conseguir associar com as imagens, já começa um pouco, pelo menos, da familiarização com a melodia e a letra, né, da música. Mas eu prefiro deixar sem a música, a não ser que eles peçam muito, mas se não, fica sem a música. Aí eu apresento, por exemplo, uma atividade para eles explorarem os verbos que vão aparecer na letra da música, por exemplo, os verbos simples, os verbos irregulares, e já também trazendo um pouco do contexto, do que vai acontecer na história, né, na letra da música. E aí aqui eu fiz uma atividade para completar, né, as frases, dando sentido ao texto e tal. E aí, isso sim, geralmente em grupo também, eles fazem em grupo, ou talvez individualmente. A parte de vocabulário, eu gosto de trazer as colunas, porque já explora um pouco mais a fundo a questão cultural. Então, eu apresento a palavra candomblé, a palavra bronzeada, né? Não é muito comum. É, terreiros e acarajé, abará, batucadas, coisas assim que são mais da religião, da região do Nordeste do Brasil, mas também muito da nossa cultura geral, né? E aí uma outra aula eu dedico, antes de apresentar música ainda, eu dedico toda a história do Tio Sam, o que é o Tio Sam, por que ele aparece nessa música. Aí fala, né, tem todo um texto para os alunos lerem e trabalhar a parte da leitura, interpretação de texto e discussão. Nossa, não sabia, eu sabia, Primeira Guerra Mundial, nossa, como é antigo, não sei o quê, enfim. E aí eles começam a discutir e ver também associações entre Brasil e Estados Unidos, e gera um pouco de assim, questões históricas também. Até que, por fim, eu apresento a letra, e eu gosto bastante de apresentar é, alternativas, para deixar eles assim não tão no ar assim com relação ao que eles estão ouvindo, mas sim fazer a associação fonética assim dos sons, né? Então eu ponho algumas palavras meio parecidas e também eles vão trabalhar o sentido da palavra em cada frase. E aí eu geralmente a gente toca o primeiro parágrafo, o primeiro verso, depois o segundo verso, discute um pouquinho, aí eu volto nos desenhos e, né, nas imagens que eu apresentei, provavelmente uma ou duas aulas anteriormente, para já ir revisando também. E é isso aí, é o que acaba fazendo a música virar um plano de aula cultural, um plano de aula de interação entre os alunos, né, e a cultura do Brasil, um plano de aula que também reforça um pouco a gramática, no sentido deles verem que tem algumas conjugações, né, dos verbos ali que não é só presente ou não é só passado, tem uns subjuntivos ali também, enfim. E aí eu discuto questões gramáticas baseando-me na música. E depois, por fim, eu coloco a música para eles escutarem. E normalmente eu tento ainda, se eu tenho tempo e gera o interesse deles, eu tento trazer até os instrumentos, mostro para eles um pouquinho dos instrumentos de samba, para eles escutarem, para eles tocarem, para eles assim, tocarem no sentido de touch, né? E depois também tocarem os ritmos. E isso eu acho que acaba sendo uma aula muito interessante, completa. Claramente, a gente sempre acha que a aula está completa e depois percebe que está faltando isso, aquilo, e vai melhorando, né? E ainda bem que sempre há o desenvolvimento. Mas a questão, gente, da música no ensino de português, para mim, é muito além da questão das letras em si. Para mim, a música traz esse contexto, que é o contexto que provavelmente atraiu o aluno a aprender português. Pelo menos os alunos de português como língua estrangeira, né? Então,
Aí eu poderia agora tocar a música, mas eu não sei se a gente tem tempo para vocês completarem, para vocês sentirem um pouco a atividade. Eu não sei como é que tá, Renato. Bom, a gente tem ainda uns 2, 3 minutos, Cláudia. Tá Que bom. seja parte dela, eu acho que vale a pena, sim. Então vamos sim, eu vou colocar pelo menos o começo para vocês verem as opções que eu coloquei entre parágrafo, que vai dar para sentir um pouquinho a intenção de cada palavra que eu coloquei, né? Então, ó, só para a gente fazer uma atividade então interativa, eu vou pedir aqui para qualquer um de vocês participantes, se pode tirar o microfone do mudo e ler para mim a primeira frase e tentar encontrar por sentido qual é a palavra que cabe ali no espaço. Quem poderia fazer isso para mim rapidinho? Eu posso. Oba, então vai lá. É só a primeira frase? A primeira, vamos só a primeira, só para vocês verem a diferença dessa atividade fazendo assim e depois fazendo da outra forma, escutando. Eu posso falar então a palavra, né? Pode. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Isso. Vocês acham que há possibilidade de um aluno pensar, chegou agora dessa gente bronzeada? Pode ser que Eu acho sim, que mas... não. Eu acho que não, que tem um A aí na frente. Isso. Chegou o A. Falou. Isso. Então, assim, depois vamos ler de novo, lê a outra frase para mim, por favor. A segunda frase. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Isso. Então, a gente sabe, né? Então, aí o aluno vai ficar saia, calha, vaia. O que será que são essas palavras? Só assim, claramente que se for conversando, se for traduzir, se for buscar no dicionário, vai ver que saia é o mais coerente ali. E aí a gente pode fazer assim a atividade, os alunos irem lendo e escolhendo, né, as palavras ideais, ou a gente pode simplesmente tocar e ver e deixar esse mistério deles pelo fonema mesmo, né, pelo som, escolherem as palavras que melhor cabem ali no espaço, porque eles não sabem a letra como a gente sabe, né? Muito obrigada pela participação. Eu vou tocar então rapidinho, só para a gente sentir um pouquinho a atividade. Deixa eu colocar aqui, e aí depois eu já passo a vez. Espera aí. Ver se tá certo. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. E assim vai. Não é uma delícia? É uma outra, é um outro sentido para o aprendizado, né? Com a música, com toda a história por trás, as imagens. Vamos ter conversado sobre tudo que eu apresentei no material. E aí, por fim, vem esse violão, esses arranjos bonitos, as vozes, a emoção da música. Então, assim, acho que é por aí que a gente tem que tentar trazer a arte, sabe? Então, eu agradeço demais. Eu acabei de perceber que tá o padroeiro, né? E a padroeira precisa arrumar o meu documento aqui.
Mas muito obrigada, por favor. Não sei se as perguntas são agora ou depois, mas é essa a minha contribuição para o evento de hoje. Parabéns, obrigado, Cláudia. Vamos deixar as perguntas e comentários ao final, porque a gente já pode dirigir, não é, a todos os apresentadores. E a música, né, gente? Mexe com a gente, não tem jeito. Obrigado. A gente então vai passar então para a Ninfa agora, que vai falar vai trabalhar, não é, e apresentar para a gente sobre a questão da composição, não é, da produção de texto criativa. E a palavra está com você, Ninfa, por favor. Obrigada, Renato, pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão aqui, a Cláudia, a Vânia, a Raquel e todas as colegas de criações literárias, né, que vieram. Saudações a quem vai nos ouvir, nos assistir. Eu trabalho com criação literária aqui no Rio de Janeiro e também em outras cidades, em outros lugares do Brasil, atualmente de modo virtual e também presencial, né? E eu gosto muito de trabalhar com estímulos diferentes para a criação literária. A gente escutou agora a Cláudia com a música e foi tão gostoso que a gente fica se sentindo, se mexer por dentro, né? E a imagem, a ilustração, a foto, o objeto, ou muitas vezes uma palavra da língua portuguesa nos leva a criar, a refletir, a fazer textos, tanto pequenos poemas, pequenos contos, quanto textos mais longos. Eu escolhi alguns trabalhos para mostrar para vocês, para compartilhar. Vou começar com esse conta-contos, que algumas das colegas que estão aqui participaram. Esse conta-contos, ele resgatou alguns brinquedos que começaram a cair em esquecimento e desuso aqui no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, a história de um ursinho, a história de uma bailarina, de uma baianinha. A baianinha é a da Marta, que está aqui. E o livro foi ilustrado por um colega que participava também do grupo, que é o Agostinho Ornelas. Todo o design, o projeto gráfico foi feito pela Luciana Peralva, e os textos tinham autorias diferentes. Cada pessoa escolheu o seu brinquedo, foi pesquisar seu brinquedo, né? Foi ver o que tinha. Essa aqui, por exemplo, é um elefantinho de feltro. A Vera, que está aqui, essa bailarina. A Tati, a Bayomi, que é uma boneca de matriz africana. E fomos desenrolando esses textos, essas criações, de acordo com as pesquisas que a gente foi fazendo e as leituras, que é uma fase assim, muito gostosa desse trabalho, que é você poder ler e compartilhar aquilo que a gente sabe que tem, tanto do ponto de vista ficcional, quanto do ponto de vista também informativo, né? E a ideia era que a gente resgatasse esses brinquedos que estão desaparecendo, que muitas vezes as crianças já não têm mais acesso, que são brinquedos artesanais, muitas vezes brinquedos de tecido, de madeira. A Juliana Borel era essa bailarina da caixinha de música. Aqui ela está até sofisticada, ela está como uma prevista, né, de Pernambuco, como se fosse uma dançarina do frevo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum texto aqui de outra que está aqui junto. Eu acho que mostrei de todas que estão aqui. Então, a gente também montou esse livro e fomos coordenadas pela Tati Caos, que está aqui, como se fosse um brinquedo também. O livro parece um mimo, não sei se está dando para vocês verem. Ele tem essas orelhas que se abrem e você pode recortar, isso vira um jogo da memória. E o livro foi todo costurado à mão. Aqui a gente costurou. Esse traz um elefantinho como um guiso, né?
a gente conseguiu também outros mini brinquedos, outros mini objetos assim para fazer essa costura. E essa costura era um momento mais agradável, assim, porque a gente se juntava, se reunia, ia numerando um por um. A gente ainda colocou umas coisas assim, tipo aqui é uma faca com um ursinho, né, que a gente conseguiu, e cada exemplar era numerado. Esse exemplar é 275. A gente chegou a fazer cerca de 1000 exemplares desse livreto, desse conta-contos. A ideia de conta-contos também é de pensar como um conta-gotas, que são contos curtinhos, né? O outro trabalho, que é também dessa, vamos dizer, dessa coleção, é o Nuvem, que traz textos de insetos diferentes, e cada pessoa também escolhia seu inseto, escolhia do que queria falar. Então, a gente teve bicho-pau, a gente teve a lavadeira, né? A gente teve formiga, joaninha, e a gente teve a própria lagarta, e a Leila, que está aqui, agora estou vendo a Leila, ela fez, acho que ela fez do grilo, né? O dela é do grilo, porque os títulos não têm necessariamente o nome do personagem. O texto dela é Quem Vai Se Casar, é isso. Acho que era assim um grilo. É o bicho-pau, o bicho-pau. O bicho-pau é aquele que se confunde com o pau. Então, da mesma maneira, esse livro também foi feito assim. Esse eu trouxe até desmontado, para vocês perceberem. Quando os livros chegavam da gráfica, a gente tentou fazer com uma forma que existe aqui no Brasil, na verdade, nasceu na Argentina, que é a forma da cartoneira, que é você aproveitar papel, você aproveitar também a capa, e você fazer essas intervenções carimbando, escrevendo, às vezes bordando, às vezes aplicando alguma coisa. Do mesmo modo, esse também, ele trazia... esse já trazia Acho que esse também era um jogo da memória, porque teve um que a gente fez que era tipo um dominó. E também conseguimos mini borboletinha, mini formiguinha para colocar aqui de guiso, cada exemplar numerado artesanalmente. E agora queria falar mais desse, que esse é um projeto novo, a gente está lançando, o livro está chegando da gráfica essa semana, no sábado vai ser o momento de autógrafos aqui no Rio de Janeiro. É um livro de cartas, são 27 autoras, autores que escrevem para aqueles autores que não estão mais entre nós. E são cartas poéticas, cartas literárias. As ilustrações foram feitas ou por cada autor, autora de carta, ou por colegas que ilustram, né? Agostinho Ornelas, Helena Nogueira. Eu vou ler a carta que eu fiz e vou passar a palavra para a Juliana Borel e depois para a Cecília, que elas vão contribuir também. A minha carta é para o Carlos Drummond de Andrade, e eu falo assim: estimado Carlos, no meio do caminho tem uma carta no meio do caminho, tem uma carta no meio do caminho, tem uma carta. 1, 2, 12, dezenas, poemas, muitas cartas, para amantes da literatura, para os que não a conhecem. Hoje em dia, as cartas estão raras, mas a gente insiste na contramão, no encontro da mão e do papel. Do mundo mercado, sucateado, plastificado. Mundo, vasto mundo, sem Raimundos, cheio de rimas e de podres, sem ritmos nem imagens. Vai, Carlos, curioso pelos livros. A poesia falada, cantada, declamada, jovens, gostes e sobreviventes do Arouche. Jornal, revista, panfleto, YouTube, Instagram, faces em versos, diversos nas redes. Nunca se esqueça de que no meio do caminho tem uma carta no meio do caminho. No meio do caminho tem uma quadrilha de cartas. Diana Cristina César, que lia Bandeira, que lia Luiz Raul Machado, que lia Yara Sidenstricker, que lia Bartolomeu, que lia Marcela Fernandes, que lia Caio, que lia Elaine Altoy, que lia Cecília, que lia Tânia Barroso, que lia Cervantes, que lia Rosângela dos Anjos, que lia Cora, que lia Pepita Sampaio, que lia Augusto, que lia Ismar Barbosa, que lia Drummond, que lia Ninfa Parreiras, que lia Esopo,
que lia Agostinho Ornelas, que lia Rilke, que lia Raquel Facó, que lia Guilherme, que lia Luciana Peralva, que lia Guimarães, que lia Edmeia Campbell, que lia Graciliano, que lia Isabel Seto, que lia Clarice, que lia Mônica Jogas, que lia João Cabral, que lia Zeto Gonçalves, que lia Lobato, que lia Leila Oliva, que lia Manuel, que lia Tatiana Caos, que lia Ovídio, que lia Patrícia Capella, que lia Pessoa, que lia Juliana Borel, que lia Quintana, que lia Cecília Botana, que lia Suassuna, que lia Vera Bastos, que lia Soro Juana, que lia Ruth Leite, que lia Silvia, que lia Miriam Ribeiro, que lia Vininha, que lia Cris Granville, que lia Machado, que lia Helê Nogueira, que lia José Lins, que lia Rosane Steinhagen, que não lia nada, porque as cartas já eram dela, eram suas, eram nossas, eram vossas. Eras de cartas, saudações de Copacabana, da sua vizinha Ninfa. E assim eu incluí os 27 que escreveram para os 27. Eu agora convido a Juliana Borel, que ela também vai fazer uma pequena contribuição. Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou a Juliana, eu sou aluna da Ninfa, eu sou produtora editorial também aqui no Rio. E antes de fazer minha pequena contribuição, eu queria dizer que eu estou muito feliz de participar desse encontro, porque eu acho a língua portuguesa a língua mais linda do mundo. Assim, eu sou uma apaixonada. Quando eu era criança, eu achava que o português era a língua universal. Eu pensava, não tem como ninguém entender o português, porque o português é a língua que traduz tudo. E estou muito feliz de estar aqui participando desse encontro. Eu vou ler um trechinho da carta de apresentação da Ninfa, desse livro, né, Cartas Sem Resposta. Tem uma carta minha aqui também. Eu vou ler um trechinho da apresentação da Ninfa e vou ler um trechinho da minha carta. A apresentação da Ninfa diz assim: escrever cartas é catar lembranças, dar corpo a um sonho. É chegar perto de quem está longe, mandar sons, cheiros e ritmos envoltos em envelope de nuvem. Tocar a pele do outro, tendo papel como luvas. Receber cartas é presente que chega com levezas e traz notícias de outro mundo. Traz letra desenhada em miúda ou breve saudade. Traz perfume de lá. As cartas sem resposta estão dirigidas a você, leitor. E não aguardam retorno, porque são palavras sopradas ao vento no céu de alguns poetas. A não resposta é a possibilidade de um sem fim de perguntas e de respostas. Como a obra de um autor, de uma autora nos afeta? O que a escrita de alguém que não está fisicamente aqui tem de eterna? A palavra literária perdura? Muitos escribas ficaram de fora da nossa correspondência. Agora são lembrados aqui e também escrevinharam cartas. Corresponder é escrever com o coração. Convidamos você a escrever também para seu escritor ou escritora de cabeceira, aquele com quem você dorme e acorda, a quem você gostaria de escrever umas linhas. Você é convidado para este correio poético que lembra grandes nomes da literatura brasileira e estrangeiras. Cartas que vão e vêm, tecer e destecer, retecer. Reticências de silêncios e de dúvidas, de quem partiu, de quem ficou, sem resposta. Essa é a apresentação da Ninfa, que é super poética, que usa muito bem a língua portuguesa, como vocês podem ver. E agora eu vou ler uns trechinhos da minha carta. Eu escrevi para Fernando Pessoa, como eu disse, uma apaixonada da língua portuguesa, não poderia ser para outro poeta. Rio de Janeiro, durante muitos dias de 2018. As pessoas de Fernando. Esta carta começou a ser escrita em um dia amanhecido azul. Nele, podia escutar-se apenas o canto dos pássaros e do vento lá fora. Sem resistir ao chamado do sol naquele clima fresco de outono, sentei em um banco de frente para as montanhas
e com suas poesias sobre o colo guardei rebanhos. Era um belo dia para estar-se acompanhada dos seus eus que me seguem desde a confusa adolescência, quando pela primeira vez deparei-me com um rio sem fim que corre entre o que sou e quem me supõe. Ali, de frente para aquele pedaço de serra do rio, pude reconhecer o que é sentir simplesmente. Como o único poeta da natureza, o seu mestre, Alberto Caeiro, viveu. Depois não se ressinta, o abandonei por um tempo. Buscava na distância aproximar-me o mais que podia de minha própria alma e nela encontrar o que havia de seu. Como se fingindo uma dor de saudade, descobrisse uma nova dor, as dores que seus versos giram a entreter, feito comboio de corda que você, como Fernando mesmo, chamou o coração. Numa coisa nesse tempo, não nesse recente que nos separando buscava nos juntar, mas nesse que chamamos crescimento, descobri que diferimos. Para você, viver não é necessário, e sim criar. Deixou um amor porque queria ser poeta, tornar-se grande para a humanidade. Tornou-se de fato. Quem sabe tenha vivido tudo quanto era preciso através de cada verso e cada nome. Já eu prefiro continuar pequena, amando grande e vivendo maior. Mas agradeço por ter escolhido a poesia antes da vida. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Você provou isso mais do que qualquer poeta. Numa séria brincadeira de se outrar, fez-me descobrir quantas sou, que para ser grande é preciso ser inteira, cada uma que há em mim. Então é isso, essa foi a minha pequena contribuição. Eu vou passar agora para a Cecília. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu também quero agradecer a oportunidade de participar deste encontro. Eu também sou, assim como a Juliana, uma apaixonada pela língua portuguesa. Uma prova disso é que eu sou argentina, nascida em Buenos Aires, mas que moro no Brasil, no Rio de Janeiro, há 26 anos. E eu, desde criança, me sentia atraída não só pela língua portuguesa, mas pelo Brasil de maneira geral. Eu fiquei sempre apaixonada, encantada pela língua, pela doçura. Eu sempre considerei o português uma língua doce, muito poética. Eu acho que é um poema a língua portuguesa. E eu fico muito feliz de poder hoje não só morar no Brasil, no país que era o lugar dos meus sonhos, né? A verdade é essa, quando eu vim morar no Brasil, eu cumpri um sonho, mas eu também sou muito feliz de poder escrever em português. Eu sou escritora, tenho 5 livros publicados para o público infantil, todos em língua portuguesa, mas eu iniciei minha carreira de escritora aqui no Brasil, e ainda não tenho livros publicados em espanhol. A minha carreira, como já disse, começou aqui no Brasil e, portanto, meus livros são em português. E eu sou também aluna da Ninfa, desse grupo de escrita literária, de escrita criativa, desde o ano 2017. Escrevo poesia, contos, microcontos, algumas crônicas também. Para o público adulto, eu só me limito, por enquanto, me limito a escrever poesia e microcontos, mas para o público infantil, eu escrevo poesia, contos e microcontos também. E eu sou muito feliz de poder utilizar a língua portuguesa, que é uma língua de puro encantamento para mim. Então, muito obrigada por poder dar este testemunho para vocês. Eu queria terminar, se posso, esqueci, queria terminar só lendo um pequeno poema, bem curtinho, são 3 versos só. Também o mar escreve poesia quando rima suas marés com a lua. Esse versinho pequeno está nesse meu livro, Marina de Água Doce. Muito obrigada. Eu queria pedir para elas levantarem os livros, mostrarem, a gente encerrar e pedir desculpas, porque entramos um pouquinho no tempo, para elas levantarem os livros aí, mostrando, estão com os livros que têm, que participaram.
e a Isabel com bordado, com os nossos inscritos aí. Muito obrigada, gente. Linda apresentação, gente. Obrigado e parabéns também, né, pelo trabalho tão bonito, né, que vocês desenvolvem. Né? E essa língua que a gente ama tanto, né? Por isso a gente está aqui, né? O que trouxe a gente junto, não é? Muito bem, então a gente vai passar para a Vânia, que vai apresentar para a gente um trabalho, né, que fazem com o teatro. Com a palavra, Vânia Castro. Obrigada, só um minutinho, deixa eu abrir o meu PowerPoint, que eu acho que vai ser mais fácil abrir antes de share o screen. Gente, só um minutinho. Eu vou então, utilizar esse tempinho só para chamar a atenção de vocês, que eu coloquei aqui no chat o link com para a apresentação de hoje e também para as apresentações de amanhã e de quinta-feira, tá bom? Vamos lá, Vânia. Tá bom. Oi, gente. Vocês estão conseguindo ver bem o slide? Não? Sim? Perfeitamente para mim, Vânia. Tá ótimo, então. Bom, obrigada, Renato, pelo convite. Eu fiquei muito contente porque como eu disse para o Renato, eu adoro o Teatro Vida, é o nosso projeto então, para mim é um prazer falar disso. Não, é realmente um prazer. Então, o meu nome é Vânia Castro, eu trabalho na Universidade de Indiana, na verdade, como supervisora dos cursos de português há uns 20 anos, mas já estou em Indiana há 30 anos. Então, eu faço a supervisão dos cursos de língua, e penso nos livros, em como o que a gente pode fazer para melhorar, ou às vezes tento uma coisa, tento outra, e uma das coisas que a gente adotou foi começar a participar desse teatro, que se chama Teatro Vida, né? Então, eu vou falar para vocês dessa nossa experiência com o teatro e os alunos e as aulas de português, né? Mas antes de eu falar do Teatro Vida, eu queria falar da primeira vez que eu comecei a pensar em teatro. Foi como uma atividade que começaria na sala de aula, foi em 2013, eu estava dando esse curso que é um curso de terceiro ano, o Renato já deu esse curso. Então, a gente estava lendo O Pagador de Promessas e íamos assistir o filme, e eu falei, escuta, vamos fazer o Pagador de Promessas. E a gente apresenta no fim do ano, cria um cafezinho especial e apresenta. E fizemos, e foi uma experiência muito bacana. E eu sabia que já existia na Universidade de Indiana o Teatro Vida, né? Então, o Teatro Vida foi um teatro criado por uma ex-aluna do nosso programa, eu vou falar dela no próximo slide, e ele é feito com pessoas da comunidade, mas ele é todo criado dentro do nosso departamento de português, né? E de espanhol. Espanhol-português, os alunos da pós envolvidos, os alunos, às vezes algumas pessoas da comunidade, e tem um teatro na cidade que nós alugamos, bem pequenininho, um teatro assim de arena, pequenininho, e lá fazem-se as apresentações, geralmente 2 dias, né? Então, a ideia do Teatro Vida é uma ideia da Magda Rose, que criou esse teatro em 2006, quando ela estava estudando linguística na Universidade de Indiana. E ela tinha esse interesse e criou, e era um teatro só em espanhol. Eles participavam professores, participavam alunos da pós, alunos da graduação, e o português sempre ficou um pouco assim assistindo, até quando foi mais ou menos em 2014, não exatamente em 2014, não foi mais ou menos, foi em 2014 que nós resolvemos nos unir e começamos a pensar em fazer um teatro também com os alunos de português. Então, em 2014, nós fizemos a Farsa de Inês Pereira, foi a nossa primeira peça, e depois Volta Compadecido, Saltimbancos, Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito.
a Ópera do Malandro, e aí eu acho que em 2019 a 2021 teve uma parada, um pouco de Covid e também uma mudança no horário do departamento, e esse ano nós voltamos e fizemos o Rei da Vela. Então, eu vou falar um pouco do processo disso e vou mostrar algumas fotos das peças e de como que nós pensamos isso. Eu trabalhei com a Face de Inês Pereira, o Alta Compadecida, os Saltimbancos e o Rei da Vela. Então, eu vou falar das peças as quais eu dirigi, eu participei, mas não vou falar nem do O Vivo, o Morto e o Peixe Frito ou a Ópera do Malandro, que esses 2 anos eu me afastei do teatro, foram anos que eu precisei tirar um break, né? Falei, eu agora vou sair um pouco, mas não aguentei ficar muito tempo e já quis voltar no ano que vem, no ano passado, né? Então, a preparação, o processo para o Teatro Vida, ela dura mais ou menos de 3 a 4 meses. Ele acontecia em novembro, um pouco antes do Thanksgiving, e agora ele acontece no spring, nós mudamos o semestre. Mais ou menos em abril. Então, quando janeiro começa as aulas, a gente começa a pensar qual vai ser o texto, e quando você está pensando no texto, você pensa... Tem um tema específico, né? Cada ano tem, um ano é identidade, o ano é encontros estranhos. Então, você pensa mais ou menos como adaptar o nível de dificuldade do texto, não? Que o texto sempre vai ser adaptado. Não, então, nós sempre vamos trabalhar o texto, diminuir, cortar, tirar personagem, fazer mais fácil. E esse é um processo que ele dura... toda a montagem, até o último dia a gente ainda está, deixa, se você não aprendeu essa frase, vamos tirar, porque na última hora não vale a pena, tira uma bobagem, né? Aí tira, fazemos a divulgação e tem uma diretoria do Teatro Vida que é feita por um estudante de pós-graduação. Esse estudante é responsável em reservar o teatro, falar de luzes e coisas, e eu trabalho só com as peças de português, nós cuidamos da montagem das nossas peças e vamos nos comunicando. Então, a seleção dos alunos a gente tenta divulgar nas aulas, mas eu também gosto de convidar alunos, que eu falo, pessoas que aparecem no nosso cafezinho, alunos pessoas que eu sei que são alunos na universidade, que são filhos de brasileiros, eu falo, você não quer trabalhar? Então, tem, às vezes, a minha família, meu esposo já participou, minha filha já participou, então a gente, assim, são pessoas mesmo que vai juntando, cada ano monta-se de uma maneira, né? E aí os ensaios, nós começamos, no passado, o Teatro Vida era completamente separado da aula, então nós tínhamos que juntar alunos e marcar um horário fora da sala de aula. Só no ano passado, com o Rei da Vela, eu incluí a peça no curso, o que eu quero fazer esse ano de novo. Então, os alunos tinham a opção de fazer uma apresentação final ou participar do teatro. Então, acho que o ano passado, só um aluno resolveu fazer uma apresentação e depois até falou, eu devia ter feito teatro. Mas agora é uma opção que eu quero repetir nesse próximo ano, não? Então, o ensaio, ele começa com as leituras, tem que entender o texto, tem que explicar o texto, se tiver um filme, vamos assistir o filme, não? Você vai montando o trabalho, como, mais ou menos, entendeu? Como você falou que faz com a música, não? Primeiro você vai pensando, vamos explicando, entendendo essa linguagem e tudo. E aí pensando nos personagens, quem vai ser quem, que às vezes muito também depende do nível, não, do português, do aluno, porque o aluno de primeiro ano, ele pega um papelzinho pequeno, fala poucas frases, não, e o aluno mais avançado pega os papéis mais avançados, não, e já chegando faltando mais ou menos um mês antes da apresentação, a gente começa a pensar no figurino, montagem do cenário, que essa, na verdade, eu descobri que é a minha paixão, não, então eu sempre gosto de muito mais do que dirigir, eu quero trabalhar com figurino, com cenário, e eu tenho tido sorte de que, das vezes que eu trabalhei como diretora, minha irmã, que na verdade é uma diretora de teatro, entende muito de teatro,
trabalhou comigo, então eu pude me focar um pouco mais. Então, eu tenho aqui algumas fotos que são esses processos, não do processo que a gente tem com os alunos de se preparar, não? Aqui em cima, já do começo de ler o texto, pensar no texto, esse é o pessoal dos Saltimbancos, não? Então, nós tínhamos aqui a Thaís, uma das nossas alunas, e também professoras da pós-graduação, ela ajudando o Steve, que precisava de ajuda com a pronúncia. Essa é a Nina, que, na verdade, é a esposa de um dos nossos alunos e que trabalhou também conosco. Aqui, no fim, é uma foto do Rei da Vela, aqui à direita, já no dia do show, as pessoas se preparando, os alunos se pintam, aprendem a fazer a maquiagem, serem responsáveis pelo seu figurino, né? E aqui no final, abaixo, dá para ver que é um dos dress rehearsals, né? Eu trouxe já algumas roupas e eles estão trabalhando com a peça, mas sempre usando já um chapéu, uma coisa, tentando entrar um pouco no personagem, né? Então, esse é mais ou menos o processo até o dia do show, né? Então, eu vou agora, não sei, eu esqueci de marcar meu tempo. Renato, como é que eu estou indo? Está indo bem, Vânia. Ah, tá tranquilo? 5 minutos? Aham. Tá, ok. Então, vou mostrar para vocês que cada montagem tem um desafio diferente do outro, não? Então, nós começamos com a farsa de Inês Pereira, e o maior desafio da farsa de Inês Pereira, que é uma peça do Gil Vicente, não, de 1523, é a linguagem. Não, então, trabalhando com uma peça medieval e tudo mais, o Gil Vicente, por outro lado, a temática era bastante simples, uma história de amor e traição, e eles adoravam, não? Então, a gente ia trabalhando com as dificuldades e ia facilitando a linguagem ao máximo possível, né? Então, fizemos essa apresentação da farsa de Inês Pereira, na verdade, uma das que eu tenho assim, um grande carinho, não sei se é porque foi a primeira, mas foi uma peça que eu considero que saiu muito, muito boa, sabe? Mas tivemos que fazer muita adaptação do texto. A próxima peça que nós fizemos, que eu dirigi com a minha irmã, foi o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida foi um pouco difícil porque é uma peça que tem um monte de personagens, um monte de figurino, uma linguagem cheia de coloquialismos, né? Então, nós fizemos, assim, a nossa deusa, né? Que é uma das nossas alunas, era uma mulher negra. Então, a Compadecida, que é a Laura, foi a mãe da Inês na farsa de Inês Pereira, e a Laura também trabalhou comigo no Pagador de Promessas. E quando ela era minha aluna e fez o Pagador de Promessas, ela, não quero, só quero ler. Aí depois resolveu trabalhar na farsa de Inês Pereira, fez a mãe da Inês, e aí quando veio na Compadecida, já queria ser a Compadecida, já era a atriz principal, e ela trabalha muito bem, na verdade. Então, ela foi evoluindo e trabalhou conosco 2 anos seguidos no Vida, não? São todos meus alunos. O Jamie, a Camila também trabalhou depois, na próxima peça, não? Não, a Camila trabalhou também na Inês, veio trabalhar depois, não? Então, os alunos vão se reciclando também, sabe? Alguns alunos repetem e voltam no próximo ano, não? Aqui nesse cenário nós temos o Ricardo, que era estudante de pós-graduação, a Mazinha, estudante de pós-graduação, o Mike era meu esposo, o Joe era nosso aluno, então tem uma mistura, sabe, de pessoas de vários lugares, não? Então, depois disso nós fizemos o que eu acho que foi o maior desafio, foram os Saltimbancos, porque os Saltimbancos, apesar de ser uma peça com apenas 4 personagens, nós resolvemos, uma exigência da minha irmã, que fosse música ao vivo, e que eles tinham que cantar, e não podia ser playback. Aí eu falei, ok, então nesse caso nós vamos ter que ter gente que fala português e canta, né? Então já criou uma certa, eu quero daqui a pouco mostrar um pouquinho do Saltimbancos, e
Então, nós conseguimos o Gabe, que era um aluno de high school, que veio e conseguiu imediatamente aprender a música e tocou, e eles cantaram ao vivo, eu quero mostrar para vocês, e foi realmente um desafio, foi um desafio. E depois disso, esse ano nós fizemos o Rei da Vela, né? Então, essas aqui são as fotos do Rei da Vela, mas esse Rei da Vela foi a primeira vez que a peça foi incorporada ao curso. Então, vocês têm aqui a Aline, que foi a professora do curso, e também a diretora, e também a atora. Aline, ela é incrível. Então, ela fez todo o trabalho, aqui está ela com os alunos, né? E o Abe também é aluno nosso, já um pouco mais avançado. Essa menina foi aluna de nível 100, ela conseguiu fazer super bem, e foi a nossa experiência desse ano, né? Então, se eu tiver um tempinho ainda, eu queria mostrar para vocês... deixa eu ver onde que eu vou. Eu acho que eu vou mostrar só o vídeo, um pouquinho da apresentação, e vou deixar o link no PowerPoint para vocês verem depois, porque eu acho que não vai dar tempo, tá? Então, só um minutinho aqui, eu vou abrir. Agora, só um minutinho, gente. Dá para vocês, para ver o vídeo, se eu mostrar aqui, Renato? Ou eu tenho que se você clicar no link, eu copiar e colar o link, aí, mas eu acho que você tem que fechar o PowerPoint. Não, mas não é um link, sabe? Então, eu vou aqui, ó. Põe lá, isso. Está vendo agora? Aham. Então, eu vou botar só no final, que é a música que eles cantam juntos. Ok. E acho que é 14, deixa eu ver se eu acho aqui. Parece que a qualidade está péssima, né? Mas dá para a gente ver tranquilo, Vânia. Ok. Uhum. Que é essa aqui da gata, é aqui. Só um finalzinho quando a gata chega. Agora, espero que tenha som. Vocês escutam? Todo momento, fique em casa todo vento, mas a dor fica na sua, quanto a luz da lua, tantos atos pela rua, que de noite não cantava assim. Nós já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, Senhor, Senhorio, livres não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, Senhor, Senhorio, livres não reconhecerás. Tem. Na verdade, esse aqui é um vídeo. Quero
jumento sofre, pode ser tão, veja só, au, 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 que é bom, miau, 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 au, 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 que é bom, miau, miau, miau. Ok, deixa eu voltar aqui só, desculpa, acho que demorou mais do que devia ter demorado. Desculpa, gente, não sei se dá para ver meu slide ainda. Ainda Não, está na imagem do vídeo. do vídeo, né? Eu tô Acho que tem que tentando fechar o vídeo. stop share, né? Isso. Mas não tem mais nada. É só falar obrigada. Deixei aqui. Se alguém tiver depois interesse, tem uma Facebook page do Teatro Vida que dá para ver, tá? Maravilha. Obrigada. Obrigado, Vânia. E Nada. parabéns também. Bom, então, eu gostaria de abrir o microfone para comentários, né, ou perguntas, o que vocês acharem que cabe aqui no momento. E é isso. Só lembrar de tirar o mudo e alguém gostaria de começar? Eu fiquei emocionada de ver assim tantos trabalhos diferentes que vocês fazem, né? Em outro país, com a língua portuguesa, com a cultura brasileira, tanto com música, literatura, teatro, musical. Nossa, eu fiquei emocionada, gostei demais. Parabéns, parabéns à Vânia, parabéns à Cláudia, muito bacana. Realmente muito legal. Eu gostei muito também, gente. Eu até tinha uma pergunta que era para a Cláudia. Se tudo bem? Olá. Cláudia, eu estava pensando, quem são os seus alunos? Quem é o perfil do seu aluno aí em San Diego? O adulto que está fazendo aula de português ou a criança? Quem são essas pessoas? Então, eu tenho duas categorias, né, de alunos que são os primeiros, os alunos adultos, que foi como realmente eu comecei. São adultos interessados na cultura do Brasil, alguns têm business, né, negócios com o Brasil, outros têm familiares brasileiros, outros gostam ou foram ao Brasil e voltaram querendo aprender mais sobre o país e o português. E assim eu fui, né, construindo. Na verdade, a maioria das aulas é particular e eu tenho alguns grupos que ocasionalmente se formam, mas no máximo com 3 alunos. Eu nunca tenho muitos grupos grandes, assim, porque também é uma escola, né, privada e então eu tento manter pequeno mesmo. E aí a questão do português como língua de herança, eu trabalho com os filhos dos brasileiros daqui. E eu comecei a divulgar esse meu trabalho porque eu criei um grupo chamado Nós de Chita, que a gente usava vestidos e roupas de chita e apresentava cultura popular nas escolas aqui em San Diego, falando dos instrumentos, falando do folclore, explicando, né, a história mesmo, né, dessa parte cultural tradicional do Brasil, maracatu, a ciranda, as danças. E essa parte esse grupo, Nós de Chita, ficou assim conhecido a ponto da comunidade aqui brasileira conhecer o meu trabalho e vir atrás para aula de português. Mas o Nós de Chita realmente alcançou muito mais um público americano nas escolas daqui, os fundamentais daqui, ensino fundamental. Mas aí os pais sabiam, e aí falavam, vem, você pode dar aula para minha filha, tem curso disso. E aí eu fui também fazendo a minha formação, né? Fiz um curso de português como língua de herança, outro curso de português como língua estrangeira, fiz o Start Talk, fiz preparação no meu mestrado, bilíngue, eu fiz mestrado em educação bilíngue
português e inglês. Então, aí eu fui desenvolvendo o projeto. Então é esse o público que eu tenho no Brapa. Uhum. Ótimo. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Você está em mudo, Renato. Ok. Só rapidinho, posso fazer um comentário? Claro. Ninfa, bom, para todas, eu adorei as apresentações. Eu gostei muito da apresentação de Ninfa e essa ideia de escrever uma carta para os autores, né? Eu gostei muito disso. Eu até estou pensando em como eu posso usar essa ideia nas minhas aulas de língua portuguesa e talvez ter os alunos escrever uma carta a algum autor, ou até pensando na apresentação da Cláudia, a um cantor, a algum artista, né? Em vez de só ser, né, a leitura um ato de recepção, né? De interpretar a palavra, é um diálogo, né, entre o aluno, o aprendiz e o autor. Então, eu gostei muito dessa ideia. E, eu tive uma pergunta também para a Vânia. Eu queria saber quem é o público que assiste o teatro. São os outros alunos de língua portuguesa ou a comunidade da universidade? Raquel, vai assim, os alunos, né, porque o teatro, quando a apresentação não é só a peça de português, geralmente é uma peça em português e 3 peças em espanhol, né? Então, que são também organizadas, às vezes, até uma peça em inglês no ano passado, então tem por exemplo, os pais dos alunos, os amigos, não, dos alunos vêm, os professores do departamento, às vezes vêm, nós, não, as pessoas que você convida, mas, em geral, os alunos mesmos trazem os amigos, trazem os pais, às vezes os pais vêm até de outras cidades próximas para estreia, então é assim, é um evento que eles ficam bastante orgulhosos, isso é uma coisa muito legal, sabe? Depois eles ficam assim, radiantes, quando estão no palco e o aplauso e tudo, eles ficam realmente super contentes. Então, sempre está cheio. Muito legal. Então, Raquel, obrigada. Essa ideia das cartas realmente foi uma ideia também que construímos juntas, né, o grupo, e gostaria em algum momento de mandar um desses livros para vocês. Eu não sei se alguém, o Renato eu sei que costuma vir ao Brasil, eu tenho como fazer chegar até ele, mas as outras eu não sei se tem essa oportunidade, senão depois eu vejo uma maneira de vocês receberem alguns desses livros, dessa produção nossa, caso seja do interesse de vocês. Eu posso trazer e aqui põe no correio para o pessoal. Joia, maravilha. Então, uma coisa que eu percebi, e assim, eu acho que de certa forma a gente pensou, não é, a importância que a arte, e aqui, né, incluindo a arte com a qual vocês trabalham, e outras formas de arte, né, é a importância da identificação, não é? A identificação de quem trabalha com arte com o material, com aquilo que produz. Então, a pessoa se vê naquilo que produz, né? No seu livro, na música que canta, no personagem, não é? que incorpora, vamos dizer assim, não é? E como que quando a Cláudia começou a falar né, que parte da música, da música, da letra da música, do contexto, da ideia para chegar à música em si ao final, que são estratégias diferentes, né, que vêm através da arte e que, no final das contas, a gramática de língua portuguesa sai um pouco né, do texto, do normativo, da regra, não é? Da memorização, da repetição. Não é? Ela passa a ser incorporada pela identificação, não é? Com esse projeto, com o que vai falar, com o que vai escrever. Não é? E é muito bonito porque a gente vê que a coisa é muito mais natural. Não é? Pode ser o processo longo aí, né, Vânia? Mas a gente vê a eficácia nessa identificação, né?
esse orgulho, né, de se identificar com aquilo que produziu, né? E isso vem lá de antes, vem lá das cavernas, se a gente pensar, né? Esse aprendizado de uma língua ou de uma linguagem, de desenho numa caverna, né? Então, como que a arte permite esse resgate, né, do aprendizado pelo prazer, né, pelo lúdico, né, pela construção de uma identidade, né? E a pessoa se identifica com essa língua. E eu acho que a gente, como educador, no final das contas, a gente quer que as pessoas gostem do que elas estão aprendendo, né? E quando é dessa forma, eu acho que é muito bonito, né? A gente se emociona, como a Nifa falou, ouvindo aí, né, essas pessoas. Então, é muito louvável, né, a gente ver o trabalho, né, na educação e da língua com a qual a gente também se identifica, não é? Por isso a gente está aqui, né? Um trabalho tão bonito, ou em trabalhos tão bonitos, né? Alguma pergunta, observação que vocês gostariam de fazer, acrescentar? Bom, se não, então eu gostaria de chamar a atenção de vocês e para as outras apresentações, claro, né, que acontecem amanhã e na quinta-feira, amanhã a partir das 7h30 da noite, 7h30 da noite, 19h30, horário do Brasil, né, 3h30 Pacífico, que é sobre o papel do input, né, e output na aquisição da língua adicional, que está sendo apoiado por um capítulo da AATSP em Illinois, né, e vai ser conduzido por uma colega nossa da AATSP, a Florência Henshaw, que é uma professora de espanhol e que apoia a gente sempre também. E na quinta-feira, que é o espaço da pluralidade e inclusão no material de língua portuguesa usado em sala de aula, não é? Que é o professor Alejandro Lee, que é um nosso colega também aqui na Califórnia, mas em Los Angeles, e que está sendo apoiado pelo Heritage Language Exchange, HLX, e a gente vai ter presença de alguns outros colegas que trabalharam com um livro importante, não é, que tem sido usado aqui, começado a ser usado na língua portuguesa para o ensino, né, da língua portuguesa, que são a Eugênia Fernandes, o Leonardo Silva, a Tatiana Dutra e Melo e a Camila Almeida, que é da Universidade de Bolonha, e a gente gostaria de convidá-los também, não é, para participar nesses 2 dias. Vocês podem encontrar aqui, ou se buscarem aatsp.org, e lá a Semana Nacional de Ensino de Língua Portuguesa, vocês vão encontrar todo esse material, inclusive os links para as apresentações. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos apresentadores, dessa plateia linda de gente que ama português também, né? E o apoio de vocês. E dizer que a AATSP está sempre aberta para divulgação, para o apoio de materiais, de iniciativas associadas à língua portuguesa aqui nos Estados Unidos, né? E a gente sempre conta com colaboração de gente do mundo todo, não é? E vocês, é um canal aberto para vocês também, a gente agradece o apoio de vocês, a presença de vocês, não é? E qualquer coisa, procura a gente que vocês acham, tá bom? E se precisar da gente também, né, a gente está aí disponível para ajudar, tá bom? E Raquel, nossa presidente, não é? Ainda esse ano, né, Raquel? E obrigado também por estar aqui presente Imagina, eu que agradeço, Renato, todo o seu trabalho, né, em organizar
esse webinar. É isso então, gente. Um abraço para todos. Obrigado, parabéns. Obrigada. Um grande abraço, um Parabéns beijo a para todas. vocês. Parabéns. Boa noite. Ana, Tchau, gente. parabéns, Obrigada, mando- Tchau, gente. E eu mando o link da gravação para vocês, ok? Se Ok, quiserem. obrigada. Parabéns para vocês. Adorei o trabalho. Muito, muito legal. Obrigado. Tchau, Parabéns. Obrigada, gente. Renata. Tchau. Bye, bye. Até Tchau, logo. bye, Gostei tchau. muito. Obrigada.